Viva a sua essência! Eu sou o jornalista Rafael Augusto Machado e você está ouvindo mais uma edição do programa Palavra do Autor, o nosso programa da Virtua Rádio Web que aproxima autores da marca e leitores. Hoje nós vamos conversar com a nossa querida Rosemary Menzel, ela que é lá de Venâncio Aires, é uma talentosa poetisa e escritora e participa ativamente do cenário cultural lá da região, além de participar do grupo Doutores P, que leva muita alegria aos hospitais lá de Venâncio Aires. A nossa produtora Heloísa Martins conversou com ela e falou bastante sobre o livro Descortinar, que ela lançou com a gente em março, teve o lançamento dia 14 de março lá em Venâncio, e ela vai lançar também na Feira do Livro de Caxias, no dia 12 de dezembro, às 14 horas. E a Heloísa conversou bastante com a Rosemary nesta entrevista. Confere aí o que a Rosemary tem de novidades e um pouquinho sobre a trajetória também dela neste meio literário. Virtua Rádio Web, viva a sua essência! Bom, para a gente começar, eu gostaria de saber um pouco sobre você. Aonde você nasceu, suas experiências e objetivos. Nasci em Venâncio Aires, Rio Grande do Sul. Morei no interior até atingir a maioridade. De origem alemã, sempre fui ativa na comunidade, participando de grupos de jovens, sociedades locais e eventos culturais organizados por estes ou mesmo escolas. A cultura, as artes em geral, sempre aguçaram muito meu lado criativo. Como nasceu o seu gosto pela literatura e quando começou a escrever? Desde pequena eu era fascinada pela leitura, pela escrita, livros, enfim. Mais especificamente sobre poesia, poemas, creio que o começo tenha sido em uma aula de língua portuguesa, no 8º ano do ensino fundamental. Obviamente é algo crescente, vai amadurecendo com a gente. Como surgiu o projeto Juntando Letras? Há mais pessoas que colaboram contigo no projeto? O projeto Juntando Letras, até o momento, é administrado por mim e surgiu há 2 anos, com a intenção de compartilhar e divulgar meus poemas e textos de forma mais ampla e fora de minhas redes sociais. Como não é diária a produção de poemas, aí optei por começar a divulgar pequenas mensagens que pudessem trazer, de certa forma, doses de positivismo e também reflexões aos que acompanham a página. Quais os teus gêneros literários e autores preferidos? Eu leio todos os gêneros e autores, embora encontre na poesia, nos contos e crônicas, maior afinidade. Mário Quintana sempre foi inspiração, apenas para citar um. Mas temos outros tantos ótimos autores na região, gaúchos e de todas as regiões brasileiras. Fale um pouco sobre a divulgação dos seus textos nas redes sociais, em publicações regionais e coletâneas. Meus primeiros poemas foram divulgados em jornais locais, em Venâncio Aires. Aos poucos, fui participando de concursos a nível nacional. Tenho participação em livro da editora Shogun, do Rio de Janeiro, Poetas Brasileiros de 1991, e poemas classificados para inúmeros outros. O que travava um pouco a participação era a questão financeira, uma vez que era necessário adquirir uma cota do livro para que ocorresse a publicação. Depois, fiquei um tempo afastada da escrita em função de trabalho e família. Acabei retomando em 2018. Em 2019, participei da coletânea de autores luso-brasileiros, organizada pela Sala Soriano de Venâncio Aires, e também participei da Feira do Livro de Venâncio Aires e da Feira do Livro de Santa Cruz do Sul. Quais as maiores dificuldades, na sua opinião, de ser escritor em cidade do interior, no cenário literário atual? Penso que a literatura, no geral, está muito desvalorizada. Ser escritor, sobreviver apenas sendo escritor, é praticamente impossível.
sobrevivem os escritores já reconhecidos mundialmente, com grandes tiragens de livros. Mas creio sim que podemos fazer a diferença onde estamos, inspirando outros, sendo motivadores de mudanças e melhorias na nossa comunidade, nas escolas, enfim. Sempre temos algo a ensinar e muito a aprender. Conte-nos sobre o trabalho da trupe Doutores. Na sua opinião, como a literatura pode também levar alegria às pessoas? Os Doutores P, Multiplicadores da Alegria, de Venâncio Aires, é um grupo criado em 2008, com artistas de várias formações, que se utiliza da arte do palhaço para levar alegria às pessoas internadas no Hospital São Sebastião Mártir, de Venâncio Aires. Aos sábados, uma dupla de palhaços adentra o hospital. Cada um nome, uma especialidade, um jaleco de médico palhaço e muita disposição e alegria para percorrer os corredores, quartos e todas as unidades. A interação é sempre com músicas, com poesia e um vasto repertório besterológico. Faço parte do grupo desde 2015 e foi um grande presente ser aprovada para ser uma das besterologistas da trupe. Vale lembrar que durante a pandemia o grupo não está realizando as visitas que são de caráter voluntário, em função de todas as rotinas de cuidados e prevenção necessários e óbvios, né? Tem uma ampla gama de situações para utilizar a literatura neste ambiente, especificamente. Contação de histórias, temas de livros podem ser abordados nas visitas, personagens mais conhecidos podem criar vida, enfim. A literatura é a própria emoção. Ler qualquer texto sem que ocorra o mínimo de reação é sinal de que não se está conectado com o texto. Então, a literatura pode interagir de maneira ampla neste contexto com os doutores P. Como este trabalho lhe incentiva a seguir escrevendo? As vivências dentro de um ambiente hospitalar, como médico palhaço, são riquíssimas. E a cada visita, novas experiências. Do choro ao riso, do nascimento ao falecimento. Não sabemos o que nos aguarda, mas a esperança e a fé estão sempre presentes. Com certeza, cada paciente é uma fonte para novas ações e estas vivências são um prato cheio para a escrita. Como foi o processo de escolha de textos para teu primeiro livro, Descortinar? O Descortinar, ele foi nascendo sem muita pretensão, em forma de poemas avulsos. Quando eu percebi, já havia material suficiente para publicar o livro, mas são basicamente poemas recentes. Na parte da escolha e revisão, eu pude contar com a especial Lígia Herzer. A capa foi criação do publicitário Jean Naui, a edição do Rafael, da editora Virtua, e a impressão da Grafilme, de Caxias. Como você vê hoje a integração e interação entre escritores? A interação entre os escritores eu vejo como algo muito importante. É algo mais ou menos assim, um fio puxa o outro, uma ideia provoca a outra, sem, claro, que um trabalho interfira no outro. Cada um tem uma linha, temas mais usuais, características próprias. Creio até que com a pandemia tenha havido uma aproximação maior entre os escritores regionais, de forma virtual, claro. Por outro lado, as conexões pelas redes sociais com escritores e artistas de todo o Brasil, até exterior, né, também têm aumentado. É sempre importante esta integração, interação entre escritores. Quais são os seus planos para os próximos anos, em termos de produções e participações em eventos? Então, ainda esse mês, participação na 21ª Feira do Livro de Venâncio Aires, de forma virtual, nesta edição. Em dezembro, participação na Feira do Livro de Caxias do Sul. Estou trabalhando no projeto de um futuro livro, um pouco mais elaborado, mas sem uma previsão de lançamento ainda. Outro projeto com mais alguns escritores venanciarenses, que deverá lançar um olhar
diferente sobre a cidade em vários aspectos, digamos que de uma forma mais ampla. Mas isso tudo está sendo estruturado ainda. Temos tido encontros virtuais também para que ocorra para que esse projeto se desenvolva. Tem algumas participações em lives, em saraus e encontros, sempre virtuais, né? E no mais, estou sempre aberta a novos desafios. Quanto mais desafios, melhor, mais trabalho temos, né? Obrigada. Essa foi a entrevista com a nossa querida Rosemary Menzel, lá de Venâncio Aires. E agora nós vamos ouvir um depoimento de uma leitora dela. O legal, uma das coisas mais gratificantes para nós aqui da editora é o retorno dos leitores e o quanto as publicações marcam os leitores. E nós vamos ouvir o depoimento da Edna Jorge, ela que é professora e terapeuta lá de Santa Cruz do Sul, a minha cidade de origem. Nós vamos ouvir então o depoimento dela sobre o trabalho da Rosemary e o quanto ela gostou desse trabalho, sobretudo do livro Descortinar, que a Rosemary lançou em março deste ano. Vamos ouvir então o depoimento da Edna. Ler a obra de Rosemary, posso dizer que descortinar é dirigir um olhar para dentro de si e acender a esperança de um novo círculo de vida. É provocar-se, é se autorizar as novas possibilidades de acertos e aprendizagens. Por isso, recomendo este livro a todos e a todas que queiram, a cada dia, colocar em sua vida uma reflexão para um crescimento e um autoconhecimento de si próprio. Você acabou de ouvir, na Virtua Rádio Web, Palavra do Autor, um programa que aproxima os autores virtuais e seus leitores. Edição e apresentação, Rafael Augusto Machado. Produção e entrevistas, Heloísa Martins. Obrigado pela companhia. Viva a sua essência.